Bom dia, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre o exemplo de ministério. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Mantenha o padrão das sãs palavras, para que de mim ouviste com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda com depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 15 diz: Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exército para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Conserva o modelo das palavras. Timóteo deveria manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Tudo que aprendeu era modelo de ensino sadio, o qual deveria ser mantido diante dele. Esse padrão é como um esboço geral ou um rascunho que forma a base de uma exposição mais plena. Contudo, deveria fazê-lo na fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Que bom se todo líder pudesse desfrutar de uma mentoria como Timóteo experimentou de Paulo. Guarda o bom depósito. O bom depósito é exatamente o ensino de Paulo, que foi confiado a seu herdeiro e sucessor, que deve ser conservado contra toda distorção e corrupção. Fortifica-te na graça. Timóteo foi lembrado de sua ordenação e da dedicação do próprio Paulo ao Evangelho. Logo, ele deveria, para cumprir bem o seu ministério, fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. A dependência da graça de Deus é que dá poder e força para a realização de todo trabalho, o qual permanece para a eternidade. Transmite a outros o que ele aprendeu diretamente do apóstolo, não deveria ficar só para ele, mas sim transmitir a outros, mestres fiéis. Assim como Paulo foi criterioso em observar Timóteo, este deveria transmitir o ensino a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, mais do que a posição de uma pessoa na igreja. O verdadeiro motivo está na fidelidade dos líderes em compartilhar o genuíno evangelho às gerações futuras, assim como Deus não nos desamparou, bem como permitiu que o evangelho da graça chegasse até nós, por intermédio de pessoas fiéis. Também é nossa responsabilidade entregar com idoneidade esse evangelho às próximas gerações. Recomenda estas coisas. As pessoas precisam ser lembradas destas coisas, ou seja, a verdade do evangelho. Tenha em vista que a falsa doutrina está à espreita para causar seu estrago. Dá testemunho, todos devem ser advertidos de forma solene, como que diante de Deus, para que evitem contendas de palavras. Todo debate público sobre assuntos heréticos é desencorajado. Aqui, o perigo de ficar envolvido em discussões tolas, as quais envolvem teologia e a própria igreja, é que prevalece a discussão verbal e não o progresso do reino de Deus. O apóstolo Paulo destaca que tais discussões para nada aproveita e que é só para a subversão dos ouvintes. Atualmente, com tantos instrumentos de comunicação em redes
sociais se proliferam de forma gigantesca, trazendo confusão e até discórdia entre amigos. Estejamos atentos. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. O líder deve, no entanto, dar provas de suas qualidades, transmitindo de forma eficiente e fiel essa doutrina. Deve ser como um obreiro, que não tem de que se envergonhar. Aprovado, uma vez que foi testado em sua conduta no ministério. Não deve ter vergonha, talvez a comparação seja com um agricultor, com a palavra da verdade. Significa o evangelho todo, ou seja, toda a mensagem cristã. Manejar bem traz a ideia de cortar lentamente como um pedreiro que corta uma pedra conforme um padrão original, ou como um lavrador que comanda um arado, cortando um furro na direção reta. Assim, Timóteo deveria seguir o caminho estreito, sem se desviar para a direita ou à esquerda em debates acerca de conversas ímpias e infrutíferas. Prega a palavra. Novamente, Paulo apela para a principal obrigação do pastor. Deve estar, quer seja oportuno ou não, como um soldado que precisa ficar no seu posto, ou está sempre de prontidão e disponível. Junto a essa ação, seguem-se 3 exigências ao pregador. Deve-se corrigir o erro com argumentos bem conscientes. Também não deve estar em repreender quando a censura se tornar necessário. Todavia, deve-se exortar, ou seja, proclamar seu rebanho ao arrependimento e à perseverança. Em todas essas atitudes, o pastor deve ensinar com longanimidade, não importando quais situações, nunca perdendo a paciência, mas com os recursos que apresentam a palavra de Deus. Deve ensinar o que é saudável da verdade cristã. Destarte faz-se necessária essa postura, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece que esse tempo chegou. O evangelho pregado com zelo e de modo honesto parece não satisfazer mais. Por isso cerca-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, os quais ensinam aquilo que desejam ouvir, que excitam a imaginação ou aguça a curiosidade religiosa, independentemente da verdade, da veracidade do que dizem. Os ouvintes, nesse caso, estão como sentindo coceira nos ouvidos, prontos a recusar a dar ouvidos à verdade, e afoitos por ouvir coisas sensacionais, os quais se satisfarão com as fábulas. Timóteo, assim como todo pastor, ao contrário dos falsos mestres, deve ser sóbrio em todas as coisas, longe de toda a heresia, a qual sobe a cabeça como aquele que se deixa embebedar. A fidelidade, portanto, deve levar a suportar as aflições que virão. O grande dever do verdadeiro mestre é fazer o trabalho de um evangelista, pregando o verdadeiro evangelho que lhe foi confiado, em contraste às fábulas estranhas. Conclusão. Paulo foi mestre e exemplo para Timóteo, em vários sentidos. Chegou a hora de passar o bastão. E preocupado com a liderança da igreja no futuro, uma vez que sua morte estava próxima, ele prepara Timóteo para substituí-lo como homem de fé. Foi orientado no temor do Senhor desde a sua infância. Agora chega a hora de ser convocado e tornar-se exemplo de fé, coragem, santidade e, finalmente, de ministro do Evangelho. Que Deus possa continuar falando ao seu coração grandemente. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!